Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, que deixou a presidência do STF e passou a presidência para o Fachin. E o que o Barroso deixa para o Brasil? Nada de autocrítica, nada de pedido de desculpas, nada sobre os abusos da corte. Somente um anúncio que vai sair em um retiro espiritual. É, pessoal, é exatamente isso que vocês ouviram. O Barroso largou a presidência do STF e agora vai sair num retiro espiritual. Vamos entender um pouco essa notícia, mas antes não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então a gente vê aqui o Barroso anunciando que vai fazer um retiro espiritual misterioso após deixar a presidência do STF. De saída da presidência, o Barroso vai tirar uns dias de descanso para harmonizar os chakras. Quem diria, né, Barroso? O cara do perdeu o mané vai sair para harmonizar os chakras. Pra gente, o senhor vai responder às Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto? O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o mané, numa mola. É sério. Não fala isso não, ministro. O Brasil defende. O Brasil defende essa... E vai fazer completamente ao contrário do que você fez com o Brasil, né? Você destruiu ou desarmonizou todos os chakras do país. O ministro fecha sua gestão do Supremo nesta segunda-feira, quando passa o cargo ao ministro Edson Fachin. Como um bom político, né, o ministro Barroso fez uma grande maratona de entrevistas em todos os tipos de mídia que você imaginar, rádio, TV, internet, e ele deu uma entrevista para a Rede Globo de televisão, né? Como não podia deixar de ser, o puxadinho do PT fez uma entrevista com o Barroso, onde eu volto a repetir, entrevistas com ministros do STF deveriam ser ilegais. Ou você votou em algum ministro do STF? Existia lá um número para você votar na caixinha mágica, né, na urna eletrônica, para você eleger o ministro do STF como um candidato político que legisla em cima do Congresso Nacional? Não, né? Então, vamos dar uma olhadinha na entrevista, na bela entrevista que o Barroso deu para a rede lixo de televisão. Sobre as suas pretensões profissionais, ministro, o que esperar? Tem muito político aí interessado aí em vaga no Supremo, não dá para perguntar, deixar de perguntar, né? Não, ô Vitor, eu já disse isso e vou dizer com toda a franqueza. Quando minha mulher era viva ainda, já estava doente, eu tinha um ajuste com ela de sair depois da minha presidência e aproveitar ainda um restante de vida que ela pudesse ter para a gente passear e, enfim, eu ter mais atenção para ela, que a vida no Supremo absorve demais. Essa motivação eu já não tenho. Nesse momento, eu vou ser muito sincero para você, eu vou fazer um retiro espiritual no final de outubro, eu não consegui sair antes. De quanto tempo, ministro? Uma semana. Uma semana? Uma semana. E aí eu vou decidir. Eu sou feliz do Supremo, tenho uma relação bacana com os meus colegas, gosto do meu trabalho. Às vezes tenho a sensação de já ter cumprido um ciclo. Eu gosto de vida acadêmica, como você sabe, tinha alguns convites nos Estados Unidos, tem convites de outras partes do mundo. Não tenho vontade de viver fora do Brasil, mas eventualmente ir aqui e ali. Eu realmente não... Você é embaixador em Paris? Embaixador em Paris não é uma das minhas cogitações. Até liguei para o embaixador Ricardo Neiva, que é meu amigo, para dizer que eu não quero o lugar dele, nem o de nenhum embaixador. Se for para ficar no setor público, eu ficaria no Supremo. O Supremo tem muitas coisas boas. Inclusive a visibilidade na participação no debate público. Mas me limita muito. Poder de influência, né? Limita o que eu posso dizer, limita como eu posso me comportar. E tem um lado negativo, Valdo e Victor e Márcio, é a exposição das pessoas de quem você gosta. Então, minha mulher sofria imensamente, porque as pessoas atacavam o Instagram dela, meus filhos, todo mundo acompanhou
nenhum passou nenhum constrangimento, felizmente, mas assim, um nível de maldade na rede social, de uma maneira geral, os ataques, ter que andar na rua cheio de segurança. Essa é a parte, é o contraponto a uma participação com visibilidade no debate público. De modo que eu, às vezes, sinto muita vontade de ter mais liberdade de movimento, de pensamento. Então, eu estou pesando muito. Vai ser onde se retira? Hein? Vai ser onde se retira? Se eu disser, vão me apunhar lá, mas é fora. Para você, depois eu conto, mas não posso falar. É fora do Brasil? É fora do Brasil? Ah, tá. Onde a gente vai hoje em dia, você está sujeito à maldade. Eu mesmo fui cercado por 300 pessoas num estado da federação. Lindo, aliás, o estado. Tive que sair de carro blindado. É uma coisa que me chocou muito no Brasil e que nós precisamos resgatar, além da civilidade, é a volta da religiosidade verdadeira, espiritualizada. Porque um dos policiais judiciais do Supremo me contou que durante a invasão do 8 de janeiro as pessoas quebravam, tacavam fogo, xingavam e depois ajoelhavam no chão e rezavam. Na casa que eu estava, num estado da federação, que eu gosto muito, por isso não vou falar o nome, as pessoas cercaram, subiram no muro e xingavam mais palavrões do que eu conhecia e depois rezava a Ave Maria e o Pai Nosso. Ou seja, uma mistura da religiosidade com violência, com grosseria, que, assim, a espiritualidade, ela traz paz interior, sabedoria, respeito pelo outro. Essa religiosidade grosseira, agressiva, raivosa, não tem um pingo de espiritualidade, é uma farsa. Falando... Espiritualidade ou fuga estratégica do Barroso, né? Agora ele fala que ele não pode sair, que ele não quer sair do país, né? Na verdade, ele não pode sair do país porque ele teve também o seu visto cassado pelos Estados Unidos. Essa foi uma das sanções. Eu acho que é uma sanção muito branda, porque a Lei Magnitsky ainda vai para a cabeça do ministro Barroso. Depois de destruir a vida do Bernardo e da Luna, que são os seus filhos, que moravam nos Estados Unidos e tiveram os seus vistos cassados, o Barroso vem com o papinho de que ele prefere ficar aqui no Brasil, desfrutando das belezas naturais aqui do nosso país. E agora ele anuncia que vai sair num retiro espiritual para alinhar os chakras, né? Depois do perder o Mané, depois de ter destruído o país, eu só espero que ele não vá se esconder em algum retiro espiritual, como foi aquele do João de Deus, que a gente lembra muito bem, né? Fiz homeopatia e o Carlos Aires, que é meu amigo querido, levou o João de Deus, que é um médium que vive perto de Brasília, na minha casa. Eu estive com ele, fiquei amigo dele, gosto muito dele. Com todos vocês. O que eu posso dizer é que há alguma coisa totalmente transcendente nesse poder que ele tem de exalar o bem, de curar pessoas e de extrair o que há de melhor nas pessoas. Eu queria saber em que momento da história um juiz do STF faria declarações de amor a um julgado, né, a um réu como o Lula. O Barroso começou a chorar e disse que ele quer bem ao réu, né? Nesse caso, a gente está falando do pudim de pinga, o Lula, que o Barroso ama tanto. Quando na história do Brasil a gente iria testemunhar o amor de um juiz por um réu, né? Só aqui no Brasil mesmo. Vamos supor que eu tivesse votado no presidente Lula. Vamos supor que eu gostasse do presidente Lula. Mas eu sou um juiz. Eu devo mudar a jurisprudência porque eu quero bem ao réu? Ou o meu papel é aplicar a jurisprudência? E note-se bem que aquele era um momento em que não havia as suspeições que depois vieram a ser levantadas sobre a Lava Jato. E, portanto, eu apliquei ao presidente Lula, com dor no coração, a jurisprudência que eu tinha ajudado a criar. E achei que esse era um dever de integridade que eu tinha com a minha função. E, portanto, não foi um sentimento pessoal, foi o cumprimento de um dever. Acho que eu nunca tinha explicado isso.
que explicou agora. E essa é mais uma bizarrice que a gente só vê aqui nesse país. Um juiz dando seu voto de preferência contra o réu, né? Barroso é mais um exemplo, é só mais um exemplo do que acontece dentro do STF. E agora o que vai ser desse retiro espiritual, religioso, né? Muita fumaça, pouca transparência e zero de conteúdo é o que a gente vê nesses ministros criminosos do STF. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, que ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.